Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, você nos vê pelo Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube, o convite para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos. Interaja com o programa a partir de agora. 973350038 é o WhatsApp, mais uma vez, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações nas redes sociais. Hoje é quinta-feira, de praxe, já é tradição. Essa edição do Gente do MPD que Fala é uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E para a conversa de hoje, para a análise dos temas, para o debate dos nossos assuntos, eu apresento inicialmente o Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Dr. Liviano, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, Mauro? Uma grande alegria estar com você. Feliz Ano Novo, que a gente não esteve junto ainda, a primeira oportunidade aqui. Dar boas-vindas a todos, especialmente ao nosso querido senador Álvaro Dias, que nos honra com a presença hoje aqui no programa. Querida Bianca, colega do Ministério Público de Pernambuco. A Cristine também, Santini, também presente participando do programa. E todos vocês, todos e todas, que estão nos acompanhando aqui, internautas, ouvintes. É uma grande alegria estar com vocês. Tomara que tenhamos um ano melhor do que o anterior e com vacina para todos. Vacina, respeito, ética e direitos para todos. Vamos em frente, vamos trabalhar por isso. Obrigado pela presença, procurador Liviano. Também conosco, como já destacou o procurador Liviano, o senador Álvaro Dias, do Podemos, senador que é líder da bancada do Podemos no Senado, ex-governador do Paraná. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença, senador Álvaro Dias. Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço, é uma honra. Também desejo um feliz ano para todos que nos acompanham e dizer que aqui estamos num momento crucial para o futuro do país, vivendo tempos difíceis, mas sempre alimentando a esperança da superação e de que um novo tempo há de vir, exatamente a partir da conscientização do nosso povo. Obrigado. Seguindo aqui com a composição da nossa bancada, a doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de justiça no Recife, coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco, associada do Movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vinda, doutora Bianca, tudo bem? Tudo bem, Mauro, bom dia. Eu queria agradecer pelo convite, essa aproximação aí com o Nordeste, um espaço para a gente que a gente preza muito. Agradecer a meu colega Roberto Liviano pelo convite, dar um bom dia também ao senador Álvaro Dias e à doutora Cristine Santini. Né? Estou aqui à disposição para a conversa. Muito obrigado, doutora. E fechando aqui a nossa bancada, a doutora Cristine Santini, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, coordenadora de cursos e convênios internacionais da Escola Paulista da Magistratura. Doutora Cristine, desembargadora, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, eu agradeço, antes de mais nada, o convite, agradeço o contato do Dr. Roberto Liviano, que me foi indicado através do Dr. Carlos Eduardo Gouveia, do FGV Saúde. É um prazer estar numa bancada com o senador, com a doutora Bianca, e espero que nós possamos ter uma conversa que leve à conciliação de interesses, que eu acho que isso é o mais importante para o Brasil hoje. Sim, é sempre esse o nosso objetivo por aqui. Então, vamos aqui ao nosso primeiro tema para análise e debate de todos vocês. 12:05 agora, em seu primeiro discurso como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden pediu união, afirmou que a democracia prevaleceu em sua vitória contra Donald Trump nas eleições e prometeu ser o presidente de todos os americanos, independentemente de terem votado nele ou não. Biden reconheceu que o país atravessa um momento conturbado politicamente, mencionando a pandemia do novo coronavírus e seus prejuízos econômicos, e o presidente também citou problemas políticos, como o supremacismo branco e o terrorismo doméstico, desafios que prometeu vencer. Procurador Liviano, quero destacar aqui também
o seguinte em relação ao discurso de posse do presidente Joe Biden. Esses pontos me chamaram a atenção. Ele disse: precisamos de mais que palavras, precisamos de uma das coisas mais difíceis de uma democracia, a união, e ele defendeu o direito de discordar em paz. Este é o grande problema nos Estados Unidos, no mundo inteiro, aqui no Brasil, ou seja, as pessoas precisam discordar em paz. Ele tocou no ponto da polarização. Quais são os caminhos que ele terá para lidar com isso, na sua avaliação? Mauro, nós não poderíamos iniciar o programa de hoje sem começar a discussão por este tema, né? Exatamente ontem, Biden tomou posse como 46º presidente dos Estados Unidos, e esta posse foi acompanhada por todo o mundo com bastante atenção, por bastante expectativa. E tudo isso se relaciona a uma série de fatos. Todos nós acompanhamos com muita preocupação os acontecimentos em Washington, em que houve um grave atentado ao Capitólio, em que 5 pessoas foram mortas, num grave ataque à democracia, sendo os Estados Unidos, como todos nós sabemos, um país que sempre foi tido e reconhecido no mundo como um grande ícone defensor da democracia, país em que, desde 1776, nós temos uma Constituição enxuta e que, em poucos artigos, há uma defesa consistente da democracia. Lá também tivemos algo que não é comum, um presidente que não foi reeleito, não é? Um presidente que, inclusive, estimulou estes atos de ataque ocorridos no Capitólio, e, em virtude desse estímulo, ele foi banido das redes sociais. Presidente este que, rompendo uma tradição de 150 anos, não compareceu à posse do seu sucessor. Não é? Tudo isso deve ser observado, deve ser analisado, ao lado do fato que nós tivemos, e também é interessante ouvir depois a Bianca a respeito disso, tivemos a posse de Biden e também de Kamala Harris, né? E tudo isso significa muito para o mundo. Pela primeira vez, uma mulher negra, né, de origem asiática, e com toda esta simbologia que ela traz, né? A chegada de uma mulher à vice-presidência dos Estados Unidos, né, de uma mulher negra desta origem e com esta simbologia no discurso de posse, nesse discurso em que se enaltece a importância da tolerância, do diálogo, do respeito ao adversário, né, numa atitude diferente da atitude que vinha sendo adotada pelo presidente Trump. Uma atitude de respeito, é uma palavra muito importante, à democracia. Não é? Biden, se eu pudesse escolher uma palavra, um valor fundamental que caracterizou a tônica da posse de Biden, um valor fundamental, a busca da restauração dos valores democráticos. Eu gostaria de lembrar a obra, o estudo dos professores Ziblatt e Levitsky, professores de Harvard, que escreveram Como as Democracias Morrem, né? E esses dois professores, eles examinaram casos importantes de líderes políticos, especialmente o caso de Trump. Mas não só de Trump. Eles examinaram o caso de Trump, mas também o caso de Putin na Rússia, o caso de Orbán na Hungria, o caso de Erdogan na Turquia, e a análise deles levou à conclusão de que, nestas hipóteses, estes líderes chegaram ao poder a partir das regras democráticas e a partir desta tomada do poder, dentro das regras do jogo, torpedearam, massacraram, aniquilaram com atitudes concretas as regras democráticas. Né? E nós vemos que o que ocorreu nos Estados Unidos é
a quebra daquilo que normalmente acontece. Normalmente o presidente americano é reeleito, né? E Trump não foi reeleito. Os americanos optaram por eleger o oposicionista, né? O oposicionista que defende este valor da democracia. E para fechar o meu comentário, nós tivemos uma dificuldade muito grande do presidente brasileiro em reconhecer e saudar o vencedor. Ele fez essa saudação ontem por carta. Visivelmente, esta carta não foi escrita nem por ele, nem pelo ministro das Relações Exteriores, né? Foi escrita por alguém do Itamaraty, né? E chama atenção que, quando ocorreu aquele fato no Capitólio, o presidente brasileiro disse que, se no Brasil não for adotado o voto impresso, e se ele não for reeleito, poderemos ter coisa muito pior. Ou seja, pouco importa a vontade do povo. Quer dizer, se o povo escolher um outro caminho político, poderíamos ter coisa pior. E não é bem assim que as coisas funcionam, porque na democracia o que determina o desfecho de uma eleição é a vontade do povo, né? Então, isso é que eu gostaria de destacar em relação à posse, especialmente a figura de Kamala Harris chegando ao poder e tudo que ela significa, esta simbologia da mulher negra de origem asiática e essa restauração dos valores democráticos, né? Toda esta pavorosa gestão de Donald Trump solapando os valores democráticos e a restauração representada pela ascensão ao poder de Biden. Promotora Bianca, então, o seu destaque em relação à figura de Kamala Harris, a primeira mulher negra de origem asiática a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos, essa simbologia. Pois é, Mauro, eu acho que essa eleição dos Estados Unidos, que a nossa população às vezes referencia tanto, né, e acaba aqui um pouco deixando de olhar para si, mas isso é uma mensagem positiva, é uma resposta, na verdade, é mais do que uma mensagem, ela é uma resposta, ela é um dizer, é um basta, é um estamos aqui, não vamos sair, é um estamos aqui, viemos para ficar, é um estamos aqui, não vamos retroceder, estamos aqui, vamos ocupar nossos espaços, né? Nós não estamos de passagens, principalmente ela, que é uma filha de imigrante, né? Que traz toda a carga do asiático, da figura da imigração americana. Então, assim, e que os imigrantes ajudaram muito a construir os Estados Unidos, como no Brasil, que a gente tem a questão da escravidão, né? Que os negros construíram o nosso país. Então, o que a gente hoje evoluiu como sociedade, principalmente nessa pauta de inclusão e desigualdade, a gente não pode mais retroceder. Não dá, basta. Isso é uma mensagem de não retrocesso. Estamos aqui, temos nosso espaço e temos apoio, porque se consolidou esse movimento. Então, é uma mensagem de muita inspiração, de muita positividade, de muita inclusão, de justiça social, de igualdade. E, assim, eu acho que as mulheres todas do mundo estão muito felizes. Senador Álvaro Dias, Estados Unidos sob nova direção, diante já do exposto aqui, quais as mensagens que o senhor quer destacar? Bem, é fundamental a defesa da democracia. Essa é a mensagem essencial, porque os democratas venceram uma batalha, não vencemos a guerra. Outras batalhas virão, porque o Trump se foi, fica o trumpismo. Os analistas já estão prevendo futuras batalhas, porque incorporou-se no sentimento norte-americano esse modelo trumpista, e que inspira, inclusive, outras nações, outros líderes. Os extremismos se chocaram, obviamente, nesse confronto do Capitólio, num retrato da realidade que nós vivemos na política internacionalmente. Eu creio que agora os americanos fizeram a opção correta pela maturidade, pelo equilíbrio, pela sensatez.
Depois de 30 anos no Senado, certamente Joe Biden está preparado para administrar os conflitos que virão e ser um espelho para outras nações. E certamente começa com a exigência de que determinadas nações, como especialmente a nossa, possam rever a sua diplomacia, a política diplomática, não é? Já no primeiro ato, ele revê decisões de Trump em relação ao meio ambiente, sobretudo. E OMS, exatamente nesse momento crucial. São sinais de que as coisas começaram a mudar a partir dos Estados Unidos e nós precisamos incorporar esse sentimento de mudança. Evidentemente, como disse o doutor Roberto, esta carta não representa bem a figura do nosso presidente, mas ela pode representar um sentimento que nós temos que estimular para que ganhe corpo no nosso país, a fim de que a lucidez prevaleça. Nós não podemos ficar estimulando conflitos com outras nações, inclusive daquelas de que dependemos economicamente, como a China. Esses confrontos com a França, esse confronto com todas as nações que colocam a preservação do meio ambiente como um ponto crucial para a nossa existência, a preservação do meio ambiente para muitos líderes mundiais é uma permanente lição de amor à vida. E nós precisamos incorporar esse sentimento. Eu creio que é fundamental, é histórico essa vitória de Biden nos Estados Unidos. Certamente o trumpismo vai tentar sobreviver. Ele disse isso. Voltaremos de alguma forma. Isso que ocorreu é apenas o começo, como se dissesse, ainda vocês não viram o que poderá acontecer. É por isso que eu reafirmo que houve a vitória dos democratas em uma batalha, mas certamente outras virão, e o bom senso prevaleceu com a escolha de Biden, que oferece a segurança política, né, de que nós teremos equilíbrio a partir da grande nação norte-americana. Desembargadora Cristine Santini, também para repercutir a figura de Kamala Harris, a primeira mulher negra de descendência asiática, a ocupar o cargo agora de vice-presidente dos Estados Unidos. Eu acho tremendamente importante haver maior diversidade. A diversidade, na verdade, ela traz uma riqueza de conhecimento, que cada um tem um tipo de experiência. Quanto maior diversidade houver, maior conhecimento compartilhado pode haver. Então, a diversidade deve ser realmente mantida, preservada, e devemos fazer com que ela cada vez mais seja desenvolvida nas nossas sociedades. Só gostaria de fazer uma única observação quanto à divisão dos americanos, porque fica muito claro, emblematicamente, a nação americana saiu dividida dessa eleição. E não são só eles, o mundo inteiro está dividido, o Brasil está dividido, existe uma radicalização de posições. Como eu trabalho no judiciário, eu tenho um enorme interesse em mediação. Eu acho que mediação, na verdade, é um instituto que nós vamos ter que desenvolver, e muito no nosso país, ainda é muito incipiente. E em técnicas de mediação, eu tenho acompanhado, por exemplo, o professor Chad Ford, que é um dos maiores mediadores americanos. Ele dá várias palestras e tudo mais, e ele coloca uma figura. Ele diz que quando as pessoas estão com interesses antagônicos, existem dois pontos, e cada um entra em uma espiral dos seus próprios motivos de estar naquela discussão. E para que uma mediação seja bem-sucedida, exatamente é preciso ver que esta parte veja a posição do outro e que essa parte veja a posição do seu antagonista. E enquanto não houver uma disposição para conversar e para entender a posição do outro, essa espiral aumenta. Todas as vezes que é possível fazer com que as pessoas enxerguem que a posição do outro pode ser não 100% errada,
Ela pode não ser exatamente a que eu gosto, mas ele com certeza terá pontos positivos, seja de direita, de esquerda, numa relação familiar. Então, é importante que as pessoas comecem a tentar enxergar o outro. E isso, infelizmente, eu não tenho visto no nosso país. Eu tenho visto uma radicalização que eu acho que é muito prejudicial para todos. Agora, para a gente fechar esse tópico, doutora, para fazer essa transferência deste conceito da mediação, que isso é inerente ao direito, à justiça, fazer uma transferência disso para os pontos de vista políticos. Isso é uma tarefa fácil? Como é que se faz? Não, isso não é uma tarefa fácil, mas eu acho que formadores de opinião têm que começar a levantar a voz. A imprensa tem esse poder, porque eu acho que uma imprensa que seja livre, uma imprensa que seja imparcial, ela tem condição de trazer os pontos positivos das duas posições. A imparcialidade da imprensa, eu acho que vai ser fundamental para que esse processo ocorra. Caso contrário, pode haver um aumento da polarização. Meio-dia e 22, programa Gente que Fala. Você acompanha essa edição de quinta-feira, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estamos pela Rádio Trianon AM de São Paulo, Universal AM de Santos e também nas redes sociais. O Fabiano Souza está com a gente na mesa de som da Rádio Trianon. Eu vou pedir para ele rodar o intervalo, a gente volta em 30 segundos. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Meio-dia e 23, de volta com a edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, todas as quintas-feiras por aqui. Mais um tema para nossa análise. 6 subprocuradores da República, integrantes do Conselho Superior do Ministério Público Federal, divulgaram uma nota ontem em que rechaçam o posicionamento da Procuradoria-Geral da República diante do agravamento da pandemia de Covid-19. Na terça-feira, a PGR afirmou também por nota que, abre aspas, o estado de calamidade é a antessala do estado de defesa, fecha aspas. Agora, a manifestação dos colegas de Augusto Aras reafirma o Estado democrático de direito no Brasil e cobra a independência do procurador-geral em relação ao Poder Executivo. Procurador Liviano, por que o procurador-geral Augusto Aras relaciona estado de calamidade que estamos vivendo nesse momento de pandemia com Estado de defesa e não Estado democrático de direito, e esse é o sentido da manifestação dos seus colegas? Mauro, essa questão é bastante complicada e tem sido reiteradas as manifestações e posicionamentos do procurador Augusto Aras, que tem gerado diversas reações. Sempre é bom lembrar, primeiro, que Augusto Aras ingressou no Ministério Público antes de 88 e ele é também advogado, né? Ele não é apenas procurador, ele também é advogado e ele mantém a possibilidade de exercer também a advocacia. Em segundo lugar, também é bom lembrar que numa histórica eleição em que 10 membros do Ministério Público debateram intensamente em todo o país o Ministério Público, o procurador Aras não se habilitou a esse debate e ele obteve a sua indicação diretamente junto ao presidente Bolsonaro, né, que preferiu escolher alguém que não foi indicado em lista tríplice pela carreira, pela forma democrática que vem sendo praticada ao longo dos anos, porque no campo federal não existe lista tríplice formal, né? E, por fim, eu quero chegar justamente ao ponto que é esse que você nos coloca. Infelizmente, são várias as situações que têm nos mostrado que os posicionamentos do Procurador-Geral da República eles têm ido na direção de uma defesa dos atos do governo, né? Esses 6 subprocuradores gerais,
eles externaram uma resistência ao posicionamento do procurador Aras, porque eles não concordam com aquilo que o procurador Aras tem feito e como ele tem se comportado em relação ao comando do Ministério Público Federal. O presidente da República, esses dias, disse que a democracia é uma questão que diz respeito às Forças Armadas, né? Como se o povo não existisse, né? Depois, disse que quem decide sobre transgressões da cúpula do poder é o legislativo. Ora, eu sou do Ministério Público há quase 30 anos. E há quase 30 anos vigora no Brasil a lei de improbidade administrativa. E quando a cúpula do poder transgride a lei de improbidade existe justamente para isso, para que o Ministério Público investigue e o Judiciário puna quem é da cúpula do poder e viola a lei. Então, esse é um raciocínio que, desde o primeiro dia de aula na faculdade, eu aprendi dessa maneira, né? Então, esse raciocínio do procurador Aras, me desculpe, é um raciocínio absurdo. Até um estudante de direito sabe que esta é uma afirmação que é conveniente ao presidente da República, que é conveniente àqueles que detêm poder, mas que não é uma afirmação que convém ao povo, não convém à sociedade. Por isso é que os 6 procuradores se manifestaram. Por isso é que os procuradores da República, e muitos, estão indignados com a atitude do Procurador-Geral da República, que mais parece um advogado, mais parece um outro advogado-geral da União, defendendo os interesses do presidente e não se posicionando ao lado da sociedade, como se espera do Ministério Público, que é uma instituição que deve defender a sociedade e não aqueles que estão no poder transitoriamente. Essa é a razão, né? Então, essa questão de dizer estado de defesa, antessala do estado de defesa, mais parece a postura de um conselheiro do presidente. Eu acho essa situação toda inadmissível, absolutamente incompreensível, né? E a repercussão dessas declarações e da reação dos procuradores foi muito forte, muito contundente. Ministério Público é defesa da sociedade. Trair este mandamento constitucional é trair o povo, é trair a Constituição. Eu não consigo interpretar isso de outra maneira. Para mim, é a única maneira de ver esses fatos. Promotora Bianca, até como já destacou aqui o procurador Liviano, a preocupação é que essa manifestação do procurador Aras, procurador-geral, vem na sequência daquela frase dita um dia ou 2 dias antes pelo presidente Bolsonaro, que quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as Forças Armadas, como destacou aqui o procurador. Pois é, Mauro, essa afirmação ela é muito perigosa, porque o Procurador-Geral da República ele exerce um poder muito grande e tem uma legitimidade para investigação da cúpula do poder, né, dentro do nosso sistema jurídico hierarquicamente. E o Ministério Público, o artigo 129, diz que o Ministério Público cabe à defesa do regime democrático. E o regime democrático, né, tem a base da vontade popular. Então, cabe ao Ministério Público, dentre a defender a ordem jurídica, os interesses públicos, o interesse público, cabe defender o regime democrático. E a partir do momento que você dá uma brecha a essa questão da estado de defesa, você meio que legitima uma possível ameaça. Isso é como se o Ministério Público estivesse dando a legitimidade, dando uma brecha, dizendo, olha, se você for por aí, o Ministério Público concorda com isso. Então, isso gera uma repugnância às pessoas da classe, a gente que foi constituída dentro de um sistema de justiça organizado para defender o Estado democrático. E, assim, não existe outro caminho viável para um Estado e para a solução de direitos públicos do que a democracia, né? A gente já tem vários exemplos disso, a gente veio de uma ditadura, a Constituição de 1988, ela é progressista, é ovacionada no mundo todo como a Carta de Cidadania, a gente precisa batalhar pela Constituição, e mais que isso, eu acho que é aquela questão de você querer mudar a regra do jogo quando você está perdendo. Isso é muito grave, é muito infantil, assim, eu não imagino que a gente esteja discutindo esse tipo de coisa, né? Estamos perdendo o jogo, então vamos mudar a regra para ver se a gente
tenta ganhar de todo jeito. E assim, o Ministério Público não pode avalizar isso, não pode legitimar. Ele cabe defender a Constituição e defender o regime democrático como princípio fundamental da nossa Carta, né? 12h31 agora. Senador Álvaro Dias, eu vou passar o tema aqui, eu já gostaria da sua avaliação. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, iniciou oficialmente, todos sabem, a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil agora na segunda-feira. A fase 1 da campanha é voltada para os trabalhadores da saúde, idosos e deficientes que vivem em instituições e também a população indígena. Só que não há informações sobre como essas pessoas terão acesso aos imunizantes e o ministro Pazuello afirmou que as vacinas irão até esses grupos. Também não se sabe até quando essa fase vai durar, nem quais indivíduos desses grupos receberão primeiro, uma vez que não há vacinas para todos. O fato é, a gente está enfrentando o risco de que a produção da Coronavac pare no Brasil, se o governo federal não resolver o recebimento dos insumos da China, além dos obstáculos já em relação àquelas doses, 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca produzidas na Índia. Como é que o Senado pode trabalhar tudo isso para que esse risco não ocorra, senador? Bem, Mauro, primeiramente queria rapidamente, sem tomar muito tempo, fazer uma abordagem em relação ao tema anterior, porque fica à vontade. Eu creio que a causa é exatamente o modelo de escolha dessas autoridades, tanto Procurador-Geral da República como ministros dos tribunais superiores. Enquanto nós tivermos a indicação política, nós teremos a suspeição. Quantas vezes ministros adotaram a posição correta em respeito à Constituição e ficaram sob suspeição exatamente porque, circunstancialmente, beneficiaram o agente político, a autoridade política da indicação. Então, nós temos que substituir a indicação política pela meritocracia. E isso se faz no âmbito da própria instituição. São os integrantes do Ministério Público que devem se responsabilizar pela escolha do Procurador-Geral. Quando fui governador do Paraná, realizamos a primeira eleição para a Procuradoria-Geral de Justiça no Estado, e eu nomeei sempre o primeiro colocado. O Ministério Público, portanto, indicava o Procurador de Justiça no Estado do Paraná quando fui governador durante os 4 anos. Então, eu creio que é preciso substituir a indicação política pelo merecimento e se faz. E nós temos projetos já nessa direção no Congresso, em tramitação, e, obviamente, teremos que continuar essa empreitada. Não é? Isso já acontece nos estados. O senhor destacou no Paraná, e aqui em São Paulo também funciona dessa forma, é a meritocracia, que são aqueles indicados pela instituição. Por que a presidência da República tem essa liberalidade? De escolher alguém de fora. Em alguns estados, nem sempre se faz a opção pelo primeiro colocado, mas, de qualquer maneira, há uma lista tríplice que é respeitada. Nós optamos sempre, não só na área do Ministério Público, mas das universidades e mesmo das escolas públicas do ensino fundamental, realizar eleições e optar sempre pelo primeiro colocado, não importando a que sigla partidária o indicado era simpatizante. Não é? Então, em relação agora ao grande drama que nós estamos vivendo, que é a sua indagação, o Senado procurou, durante esse período de pandemia, aprovar projetos importantes que oferecessem ao Executivo a ferramenta administrativa capaz de adotar providências, de permitir ao presidente da República adotar providências importantes no combate à pandemia. No entanto, nós tivemos uma ação de irresponsabilidade no comando. Não houve interação entre a União, os estados e municípios. Enfim, essa questão já foi abordada inúmeras vezes. Não é? Vamos ao ponto a que você se refere, agora, vacinas. O primeiro problema é o discurso diversionista do presidente, não é? Que procura colocar em dúvida a conveniência da vacina. Isso é um problema muito sério. Nós estamos vendo uma parcela da população rejeitando a vacina. Já há uma rejeição à vacina de parte importante da população em razão dessa pregação, dessa nefasta pregação que parte exatamente de quem deveria
adotar o equilíbrio como postura capaz de oferecer espaço para a inteligência e para a competência numa batalha crucial contra a pandemia. O Senado agora procura constituir uma comissão para ir à Embaixada da China, tentar aparar arestas, melhorar o relacionamento político, para que os insumos possam chegar ao nosso país, porque, inevitavelmente, sempre haverá má vontade, exatamente em razão dos precedentes, das declarações infelizes, de pronunciamentos maldosos, né, irresponsáveis, inconsequentes, né, que colocam muito mal o nosso país no cenário internacional. A verdade é que desperdiçamos oportunidades. O governo não celebrou contrato com laboratórios importantes, ficou ideologicamente escolhendo de onde viria a vacina, quando deveríamos buscar todas elas, né? Em função, somos 210 milhões de habitantes, então, vacina do Reino Unido, da Rússia, dos Estados Unidos, da China, de onde quer que seja, deveriam ser vacinas bem-vindas ao nosso país, até porque é a única alternativa mais visível e competente para combater o coronavírus. Podem dizer, olha, não é a solução absoluta, completa, pode ser que não seja, provavelmente não é a solução completa, definitiva, absoluta, mas é a única alternativa de combate para reduzir dor, para reduzir sofrimento, para reduzir o número de vítimas do coronavírus. E essa irresponsabilidade histórica, esse equívoco perverso do nosso governo está custando muito caro. 6 milhões de doses são quase nada diante de 210 milhões de brasileiros. Nós estamos inseguros, não sabemos quando essas vacinas chegarão. Obviamente é preciso ouvir lá o Joe Biden e dizer, olha, vamos nos unir, vamos ser solidários, vamos ser mais humanos, né, para construir um caminho a fim de que esse enfrentamento seja eficaz, o combate possa ser eficiente ao coronavírus, abrindo aí as portas do mundo para que as vacinas possam chegar. Temos condições de produzir, não é? Mas precisamos dos insumos, então, evidentemente, onde estão esses insumos? É preciso que o nosso governo abra os olhos. Desembargadora Cristine, dá para construir esse caminho de entendimento? Nós temos tudo, nós temos Butantan, nós temos Fiocruz, nós temos a possibilidade, a capacidade, mas não temos os entendimentos necessários. Eu, na verdade, essa acho que é a matéria que mais me interessa hoje, no momento. Faz 30 anos que eu estudo bioética, que eu estudo a interface de direito e medicina, e hoje a vacinação é absolutamente necessária. Ela é realmente um dos caminhos a serem seguidos. Como disse o senador, eventualmente não seja o único. Eu li anteontem no Financial Times que uma universidade de Liverpool continua estudando a ivermectina. Ainda não se tem exatamente ciência de qual o benefício ou não, mas ainda há estudo desses outros tipos de medicamento para prevenir o agravamento do caso. Mas a vacinação realmente criaria o que a gente chama de imunidade de rebanho. E aí eu colocaria mais perguntas do que soluções. Eu acho que há um dilema ético muito grande na discussão das vacinas. Em primeiro lugar, a lista de prioridades. A lista de prioridades que foi estabelecida e que parece ser consenso geral, ela deixa jovens no último lugar da vacinação. E aí tenho ouvido de médicos a pergunta, mas não são esses jovens que estão saindo para trabalhar, que estão tendo contato com outras pessoas, que podem trazer o vírus para dentro de uma casa? Então, a própria discussão das prioridades, eu não estou dizendo que deve ser mexida na ordem, mas a própria discussão das prioridades traz um dilema ético. Outro problema que eu vejo é que, quando se fala em vacina, fala, nós temos que vacinar 210 milhões de habitantes. Só que hoje, no mundo, foram vacinados, até agora, pouco menos de 54 milhões de pessoas. E isso nós estamos falando de todas as nações desenvolvidas que têm um poder econômico muito grande. Então, se no mundo todo, até agora, nós temos só 54 milhões de pessoas vacinadas, essa imunidade de rebanho, que tem que ser global, porque é uma pandemia, como é que nós vamos alcançar?
E aí nós chegamos em 2 pontos principais. Primeiro, a iniciativa privada participando dessa vacinação. Se discute, mas a vacinação pela iniciativa privada iria furar a fila. Sim, iria furar a fila, mas eventualmente aumentasse a imunidade de rebanho com uma velocidade muito maior. Eu fiz recentemente um curso em Harvard sobre bioética, em que se discutia, na verdade, o problema na área de genética, de reprodução humana. E o professor Glenn Cohen traz uma discussão muito interessante sobre a manipulação de gametas e sobre a legislação proibindo a manipulação de gametas. E ele diz o seguinte, que às vezes a legislação é tão restrita que impede tantas práticas que as pessoas que queriam ter a criança acabam desistindo de tê-la. Então, uma legislação que visa a preservação da criança que vai nascer acaba por impedir que essa criança nasça. Tá? Essa discussão se chama Non-Identity Problem. E eu trago isso para a vacinação. Às vezes, uma legislação muito rígida com relação à vacinação não pode acabar prejudicando a uma maior rapidez dessa vacinação no mundo. Então, não seria caso do governo federal, estadual, sentar com a iniciativa privada e, obviamente, não deixar isso ser feito de uma maneira descontrolada, simplesmente para se fazer dinheiro, mas fazer de uma maneira controlada em que pudesse haver uma ajuda da iniciativa privada. As pessoas que pudessem pagar poderiam pagar uma vacina e, eventualmente, doar outra para o poder público, que aumentaria a velocidade da imunização. E, por fim, só para terminar, eu coloco o problema das patentes. Porque, na verdade, o Brasil acabou... A Índia, se não me engano, defendia a abertura das patentes. E o Brasil acabou não se colocando. Talvez fosse interessante começar a rediscutir essa questão, porque essa abertura de patentes teria que ser mundial. Nós estamos numa pandemia, e aí eu coloco como o senador acabou de pontuar. Nós temos que pensar muito mais no bem de todos, no bem público, e, no caso, o bem não é só do nosso país, o bem é do mundo inteiro, para se chegar a uma solução muito melhor que isso. E talvez sobre esse posicionamento contrário do Brasil em relação à abertura, à quebra das patentes da vacina, se contrapondo à Índia, talvez seja esse o motivo aí que a gente esteja enfrentando o fato de a gente não receber essas 2 milhões de doses da AstraZeneca que viriam de lá, né? Agora, uma questão... Eu até vejo isso de várias situações. A Índia está privilegiando todos os países que estão em volta, porque é óbvio, o vírus chegaria com menos facilidade dentro do território. A China está beneficiando a África. Então, existem várias discussões políticas. O que precisava era haver um organismo internacional que liderasse isso. E para finalizar esse tópico, doutora, bem brevemente, a senhora falou dessa possibilidade de furar fila com vacinas de clínicas particulares. Não seria o caso das clínicas particulares adquirirem essas vacinas, mas em vez de concorrer com o governo e abrindo possibilidade até para quem tem dinheiro poder se vacinar, fazer um trabalho paralelo? Funcionaria assim. Um exemplo, o governo compra das clínicas e aplica pelo SUS, em vez das clínicas aplicarem de forma paralela naqueles grupos que não são prioritários e para aquelas pessoas que têm dinheiro. Eu não tenho a pretensão de oferecer uma solução, mas estamos no debate aqui, na verdade, o que eu acho muito interessante é nós pararmos de radicalizar. Não, a vacinação tem que ser só pelo SUS. O SUS tem condição de vacinar todas as pessoas num espaço curto de tempo. Eu não estou dizendo que não vai haver num espaço grande, mas num espaço curto, não tem. Então, nós temos que ver todas as possibilidades e aí discutir qual que seria a mais razoável. Mas eu até digo, as pessoas têm que ser levadas a pensar em solidariedade de outra maneira. Por exemplo, há empresas que querem vacinar todos os seus funcionários, do diretor-presidente ao chão de fábrica. Tá? Então, estaria havendo um benefício só das classes mais ricas? Não, o chão de fábrica, a pessoa que serve um cafezinho estaria sendo vacinada dentro dessa empresa, aumentando a imunidade de rebanho. E há empresas, inclusive, que se dispuseram a comprar o lote delas
mais o dobro para que fosse aplicado dentro da fila de prioridades do SUS. Então, eu acho que há necessidade de se discutir a junção da iniciativa privada com o poder público na saúde. Caso contrário, não é só em vacina. Em nada nós vamos chegar em bom termo. Israel, por exemplo, só está funcionando porque existe, na base, essa junção da iniciativa privada com o poder público. Que o ministro da Saúde e o presidente da República ouçam a doutora. É uma estratégia de bom senso e inteligência. Certamente funcionaria. 12h46, a gente precisa fazer mais um intervalo rapidinho. Eu vou pedir aqui para o Fabiano Souza e a gente volta em 30 segundos, minha gente. Fiquem aí, até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. De volta com essa edição do programa Gente que Fala, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, faltando 13 minutos para 1 agora. Procurador Liviano, eu vou entrar aqui no último tema da nossa pauta. Vamos tentar aqui fazer com brevidade, porque temos perguntas também da nossa audiência para todos vocês. Um grupo de 700 ex-alunos da Faculdade de Medicina da USP divulgou na terça-feira uma carta aberta pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O documento critica a atuação do governo federal no combate à pandemia e diz que o número inaceitável de mortes pela Covid-19 é decorrente das condições de profunda desigualdade econômica e social agravadas pela condução inepta, irresponsável e criminosa do governo federal. Outros 2 abaixo-assinados pedindo o impeachment de Bolsonaro foram divulgados nesta semana. Um por ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e outro por ex-alunos da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Sua avaliação, o procurador Liviano, em relação a todas essas situações que eu destaquei aqui, considerando que a gente está na porta praticamente da mudança das presidências das 2 casas no Congresso Nacional, Câmara e Senado, e esse é um assunto que passa inevitavelmente, inicialmente, né, pela Câmara dos Deputados. Mauro, antes de falar sobre isso, eu quero fazer um breve comentário sobre o assunto da vacina, primeiro fazendo coro ao senador Álvaro Dias. Muita coisa está se falando a respeito disso, e eu escuto muita gente criticando a vacina, por mais absurdo que isto possa parecer. Eu quero dizer que, do meu ponto de vista, por mais complexo que seja você rapidamente desenvolver uma vacina, por mais difícil que seja para a Anvisa deliberar emergencialmente sobre a autorização para essas 2 vacinas, né, para a Coronavac, para a Oxford, a Anvisa corajosamente tomou essa decisão de maneira acertada. No direito também, às vezes, é necessário tomar decisões em caráter de emergência, sob pena de perecimento de direitos. Às vezes você tem que decidir sob pena da perda dos direitos. Então, é melhor você decidir assim do que continuar perdendo vidas, não é? Então, é melhor você proteger as vidas que você pode proteger. Os benefícios são muito maiores do que as perdas, né? Na vida, muitas vezes, o ótimo é inimigo do bom. Então, isto que aconteceu em relação a essa decisão foi o apropriado. A vacina é o caminho apropriado, né? Este nível de eficiência das vacinas é o apropriado. Há vacinas para gripe que tem um índice de eficiência de 40%. Né? Com isso, você tira muita gente dos hospitais. Muita gente, as pessoas não vão ter casos graves, vão ser leves ou assintomáticos. Então, isso que é necessário, que as pessoas tenham clareza em relação a isso. É muito grave quando você vê um presidente da República desestimulando as pessoas a tomar a vacina, e pesquisa do Datafolha, que foi divulgada há poucas semanas, mostrou que a adesão dos brasileiros à vacina caiu de 89% para 73%.
E o bem saúde pública é um bem disponível, isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. Quando a pessoa fala em não se vacinar, significa que ela vai expor a risco outras pessoas. Então, isso é muito grave, é muito sério. Então, esse conjunto da obra leva esses 700 estudantes a pedir o impeachment. Não é? Esse conjunto da obra todo faz com que alas inteiras de pessoas venham a falecer em Manaus, porque lá não chegou o oxigênio, por mais incrível que pareça. Gente que estava sendo tratada lá em Manaus simplesmente morreu porque não chegou oxigênio. E é bom que se saiba, que todo mundo tenha clareza, o presidente da República e o ministro da Saúde tinham conhecimento que havia um risco de colapso lá em Manaus e não tomaram providências para impedir este desfecho, que essas pessoas viessem a falecer. Por essa e outras razões é que os estudantes pedem o impeachment. Por esta e outras razões que um conjunto de partidos políticos pede o impeachment coletivo, né? Por essa e outras razões que o jornal Estado de São Paulo se refere ao presidente como o mais inepto da história do Brasil, né? E nós não tivemos a concretização deste quadro ainda, porque as pessoas não podem ir às ruas, né, em virtude dessa situação grave, em que nós não podemos ter aglomerações. Então, nós vivemos um momento dramático da história da humanidade, né? Existem muitas situações graves que estão ocorrendo no Brasil. Portanto, se nós nos colocarmos no lugar dessas centenas de estudantes, no lugar desses partidos políticos e de tantos e tantos e tantas pessoas que fazem essas postulações, nós compreendemos a lógica de tudo isso. Aliás, eu li agora há pouco, perplexo, que o ministro da Justiça ele requisitou inquérito baseado na Lei de Segurança Nacional, senador Álvaro Dias, contra um advogado que é comentarista da CNN por criticar o presidente da República, né? Então, eu posso ser investigado criminalmente por exercer a minha liberdade constitucional de manifestação. O senhor André Mendonça requisitou inquérito policial porque um jornalista criticou Sua Majestade, o presidente da República. Não, isto é o fim do mundo. Isto é o fim do mundo. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei? Isto é censura. Não tem outro nome para se dar a isto. É isso que eu tenho a dizer. Pessoal, olha, nós não temos muito tempo. Eu gostaria aqui de fazer as perguntas da nossa audiência. Senador Álvaro Dias, Lourdes Vila Piovesani, nossa audiência no Facebook, ela lhe pergunta por que o Senado aprova tão facilmente figuras para cargos muito relevantes, como o Procurador-Geral, ministros do Supremo, sem capacidade técnica para o exercício do cargo? Qual é a responsabilidade do Senado? Pergunta Lourdes Vila Piovesani. Bem brevemente. É uma pergunta procedente? Sim, uma pergunta procedente. Raramente nós encontramos senadores dispostos a reagir a determinadas indicações. Por exemplo, no momento em que Toffoli era indicado para o Supremo Tribunal Federal, o único senador na Comissão de Constituição e Justiça que reagiu com virulência foi esse senador que aqui está com vocês, né? Um senador chegou a dizer, olha, ele é muito jovem, vai ficar uns 40 anos no Supremo, eu sou empresário, eu não posso me incompatibilizar. É por isso que anteriormente eu coloquei a questão do modelo. O que é preciso substituir é este modelo. Quando nós substituirmos a indicação política pelo merecimento, nós estaremos resolvendo. As sabatinas do Senado se darão, sim, mas se darão em torno de pessoas indicadas pelo seu merecimento. Vera Lima, com a gente no Instagram. Obrigado, Vera. Doutora Bianca, ela pergunta, na prática, o que pode acontecer à Secretaria de Saúde e ao fotógrafo da Prefeitura que furaram a fila da vacinação na cidade de Jupi, em Pernambuco? Mauro, isso repercutiu muito aqui ontem, foi instaurado um procedimento. E sim, no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Mas, veja,
Fora o caso aqui emblemático de Jupi, as pessoas ainda tiram foto, postam, fazem graça disso. Assim, além de um ato desumano, extremamente desumano, de mau gosto e desumano, a gente tem aí a figura do crime do artigo 268 do Código Penal, que é você como se estimular uma pandemia, né? A gente tem uma falsidade de identidade, que foi estourado o procedimento, mas a gente não sabe se ele disse que era o que não era para furar a fila, ou simplesmente foi na cara dura e tirou, né? Mas o Ministério Público estourou de pronto uma investigação, eu acho que ele foi afastado, mas isso repercutiu péssimo, isso mostra a fragilidade do nosso sistema de controle e tudo. E aí, quando foi ontem, o Ministério Público de Pernambuco fez uma recomendação geral para todos os municípios exercer a fiscalização da vacinação. Diego Oliveira, no nosso canal no YouTube. Doutora Cristine, bem rapidamente, ele pergunta: existe algum mecanismo que possa reduzir a judicialização no setor da saúde, especialmente em um momento como o atual? Bem rapidinho, por favor, doutora. Eu acho que, na verdade, a judicialização da saúde só será diminuída. Só uma gentileza, acho que tem alguém com áudio aí com o microfone aberto, está conflitando. O próprio juiz da causa, ele já marca uma sessão. Opa. Sim, agora sim. Pronto, agora. Vamos lá, doutora Cristina. Eu acho que, na verdade, o caminho é mediação. E a mediação, eu diria que deveria ser pré-processual. No Brasil não existe a disseminação dessa prática. Eu acho que, na verdade, as agências governamentais, em especial a ANS, a Anvisa e os próprios órgãos de defesa do consumidor, deveriam se unir a essa prática de mediação pré-processual, planos de saúde. Caso contrário, só para se ter uma ideia, eu acho que a maior parte das pessoas não tem. No Brasil, nós temos um processo para cada 2,7 habitantes. Isso, em lugar nenhum do mundo, funcionaria. E nós temos que diminuir, nós temos que mudar o sistema de justiça. Procurador Liviano, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi com a gente também, lhe pergunta a sua posição sobre o voto pelo correio. Aí ele quer saber, o voto por correio seria viável no Brasil? Bem rapidinho, procurador, por favor. Se o voto pelo correio... Deu para falar nos Estados Unidos, né? Então, e por aqui? Eu tenho dúvidas sobre a segurança deste sistema. Eu não me sentiria muito seguro, Jaime, com o voto pelo correio, não. Não acho que seria um sistema muito seguro, muito confiável. Eu não apostaria minhas fichas no voto pelo correio, não. Veja, quando você fala nos Estados Unidos, você tem uma cultura, uma realidade diferente. Nós temos que nos basear nas premissas da nossa história, na nossa cultura. É uma situação diferente, uma realidade diferente. Não apostaria minhas fichas em voto pelo correio no Brasil. Procurador Liviano, 5 segundos para a sua despedida e eu passo para os demais. Um grande abraço a todos, uma grande alegria estar com vocês, que tenhamos um ano com mais saúde, com vacina para todos, com justiça, com ética, com tolerância e com respeito às pessoas. Promotora Bianca, 5 segundos. Promotora Bianca. Mauro, oi. Sim. Mauro, eu queria corrigir, eu não sei se falei o artigo certo, mas o que aconteceu em Jupi, em Pernambuco, em tese, configura o crime do artigo 268, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa. Eu quero agradecer muito o convite ao programa, ao professor Roberto, a você, e desejar muita saúde e vacina para todos. Desembargadora Cristine, 5 segundos. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite. Foi um prazer participar e espero que realmente o debate seja cada vez mais implementado. Senador Álvaro Dias, o senhor fecha com chave de ouro. 5 segundos. Apenas para parabenizar, porque foi uma honra muito grande participar de um debate com pessoas tão lúcidas, esclarecidas e inteligentes. Que o Brasil ouça essas pessoas para evitar os equívocos que comete, porque nós somos vítimas dos equívocos que cometemos quando escolhemos mal.
Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, senador Álvaro Dias, do Podemos, procurador de Justiça, doutor Roberto Liviano, a promotora de Justiça no Recife, Bianca Estela Azevedo Barroso, e a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Cristine Santini. Eu não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, apenas o agradecimento a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.